Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque nós estamos no melhor lugar. Nós viemos aqui para te adorar, mas também viemos aqui para ser instruídos por você, para ser colocados numa posição ainda melhor, ainda mais elevada, no padrão da tua palavra. Que nessa noite você possa me usar, não da forma que eu quero, não da maneira que eu projetei, mas de acordo com a vontade do teu Espírito, para alcançar a vida de cada pessoa que chegou aqui nesse lugar. Essa é uma aula, esse é um ensino, mas é um ensino inspirado do Espírito, que vai nos erguer e colocar numa posição diferente na nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque você nos conhece, você ministra a nossa necessidade. É assim que cremos e declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia! Pode sentar, obrigado ao louvor. Graças a Deus. Aleluia! Quero dizer para você que é um prazer estar aqui nessa noite, voltar a essa casa depois de alguns anos, depois de algum tempo, ver alguns rostos familiares, outros nem tanto, mas eu quero te dizer que nós somos uma só família em Cristo Jesus, e é um prazer estar aqui para compartilhar da palavra com você nessa noite. Amém? Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: fique pronto. Diga aí: não permita que nada te distraia. Estamos prontos para ser ensinados pelo Senhor nessa noite? Então eu queria que você gentilmente pudesse abrir a palavra de Deus, inicialmente no livro de Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Enquanto você abre, eu te lembro que o assunto de hoje é a autoridade do crente. E nós vamos aprender coisas boas nessa noite. Já vou te adiantar qual é o assunto dessa noite. Diga comigo: guerra. Diga: batalha espiritual. Diga comigo: é guerra. Eu sei que muitas vezes esse tema ele arde no coração dos crentes. Ele arde nas denominações, ele arde nas igrejas, mas é mal interpretado, é mal esclarecido. E hoje à noite nós vamos entender qual é a nossa guerra em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. 2 Coríntios 2:11 nos diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Sabe, queridos, quantos aqui são da fé? Quantos aqui são da vitória? Mas sabe de uma coisa? Nós ainda temos um opositor que é derrotado, mas não deixou de ser o nosso opositor. E esse opositor, ele se chama Satanás, ele se chama diabo, ele se chama coisa ruim, ele se chama cão, ou como você prefira nomeá-lo. Eu quero te dizer que esse opositor, ele tem algumas estratégias, ele tem alguns planos para nos roubar de viver o melhor de Deus nessa terra. Você está comigo? Agora, uma coisa importante que você e eu temos que entender é que uma das maneiras que o diabo tenta roubar o povo de Deus é cegando o entendimento do povo de Deus. A Bíblia disse em Oséias que o povo de Deus ele perece porque lhe falta conhecimento. E quando não há conhecimento, as pessoas vivem uma vida escravizada. Um outro ponto que faz com que as pessoas vivam uma vida escravizada é porque, infelizmente, as pessoas estão acostumadas a viver aquilo que papai disse, que mamãe disse, que vovó ensinou e que a gente simplesmente ouviu. Eu não sei se você já teve oportunidade, quando era criança, por exemplo, ouvir a sua avó dizer que você não podia tomar suco, ou melhor, comer manga com leite, porque fazia mal. Quem já viu isso aqui? Quem já ouviu esse ditado? Eu não sei, irmãos, mas por muito tempo eu me vivi privado de comer ou de tomar manga com leite, porque achava que aquilo me faria mal. E depois eu fui para um restaurante, tomei manga com leite e estou vivo até hoje, nunca tive nenhum problema. Não é assim, irmãos?
Às vezes nós estamos habituados a abraçar uma verdade como real, só porque alguém nos disse. Eu quero te dizer que você está aqui numa sala de aula hoje, numa aula demonstrativa do Rema, e eu vou ser ousado e intrépido para te dizer que você não tem que aceitar alguma coisa só porque alguém te falou. Ô glória, cadê o glória a Deus? Você não tem que aceitar alguma coisa só porque alguém te falou. Vou ser mais ousado ainda. Você não precisa aceitar algo porque o padre disse, porque o pastor disse, porque o pastor Norberto disse, porque o professor que está te ensinando hoje à noite está dizendo. Você só tem que aceitar se estiver em linha com a palavra de Deus. Qual é a maior autoridade na tua vida? Estamos falando de autoridade do crente. A maior autoridade na tua vida é a palavra de Deus. O maior árbitro da tua vida é a palavra de Deus. E é ela que você tem que acolher e aceitar como verdade absoluta na tua e na minha vida. Você está comigo? Então, às vezes, a gente escuta coisas assim. E essa é uma maneira pela qual o diabo, ele tem aprisionado muitos crentes. Porque a gente aprendeu algo, a gente ouviu algo, e a gente tem aquilo como verdade. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz outras coisas. Vamos descobrir o que a palavra de Deus diz sobre guerra espiritual? Vamos continuar o nosso assunto agora, abrindo a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. Vamos ler dos versículos 3 ao 5. Enquanto você abre, diga com mais convicção, diga, é guerra! 2 Coríntios 10, versículos 3 ao 5 nos diz assim: porque andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero te dizer uma coisa. Todos nós aqui, irmãos, andamos ainda num corpo físico. Eu vou descer um pouquinho. Todos nós aqui andamos na carne ou num corpo. Nós não estamos falando aqui em andar na carne no sentido pecaminoso, mas nós estamos falando que ninguém aqui é um espírito flutuante. Todo mundo tem um corpo no qual a gente anda. Você está comigo? Só que a Bíblia está nos advertindo que nesse corpo a gente tem sim uma milícia, a gente tem sim uma guerra, a gente tem sim uma batalha. Me perdoa, meu irmão, se eu vim aqui para te quebrar alguns biscoitos, mas eu quero te dizer que como crente, você tem sim algumas guerras para combater. Você está aqui? Só que essa guerra, essa batalha, ela é mal interpretada pelos cristãos. Porque nenhum momento aí nesse versículo eu li, por exemplo, guerrei contra o diabo. Alguém leu isso aqui? Está escrito assim? Não. O que é que está escrito? A nossa luta tem armas. Mas essa luta, ela não tem armas naturais. Porque embora você esteja habitando no corpo físico, você não é aquilo que você está vendo. Você é um espírito. E é no espírito que você tem que travar as suas batalhas. Não é atentando naquilo que você vê, não é andando segundo os seus sentimentos, mas é no Espírito que você tem que travar essas batalhas. E a Bíblia está nos dizendo que as nossas armas no Espírito são poderosas em Deus para destruir o diabo. É assim? Como é que está escrito aí, irmãos? Para destruir o quê? Fortalezas. Fortalezas. E aqui eu quero abrir um parêntese para te esclarecer algumas coisas. Tem gente querendo guerrear contra pessoas. Mas a tua luta não é contra pessoas. A tua luta é contra principados, potestades nas regiões celestiais. E eu quero te advertir mais sobre aquilo que está escrito aqui. A nossa luta, ela vai destruir fortalezas. Fortalezas aonde? Na alma das pessoas. Aleluia.
Eu sei, irmãos, que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito é de pronto transformado e nós nascemos de novo e temos a salvação. Mas sabe de uma coisa? Você ainda tem uma alma. Você ainda tem pensamentos. Você ainda tem velhas práticas que aqui e ali você tem que lidar com elas e vencê-las. E muitas vezes essas velhas práticas, esses velhos hábitos, eles estão na nossa mente. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que a gente tem armas espirituais que são poderosas para destruir toda e qualquer fortaleza que tenha sido estabelecida na nossa mente ou na mente de pessoas. Você pode dar um glória a Deus? Você tem armas poderosas, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa aqui que vai nos colocar todos dentro de um mesmo saquinho. Ninguém aqui é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Não tem. E sabe de uma coisa? Talvez nas áreas que você tenha fragilidade, o seu irmão é forte. Mas nas áreas que ele é forte, talvez você tenha fragilidade. E eu quero te dizer que a vida cristã é uma vida de constante aperfeiçoamento. Você não está aqui, meu irmão, porque você é perfeito. Você está aqui porque você precisa daquele que é perfeito. E eu gosto disso porque certa vez o Senhor me corrigiu severamente. Você está olhando para alguém que era extremamente religioso. Comigo era como dizia aquele velho ditado: escreveu, não leu, o pau comeu. Eu queria bater mesmo, rapaz, olha, eu estou andando santo, aleluia. E quando Deus começou a falar comigo, certa vez eu estava no meu quarto, adorando ao Senhor, e orando, e chorando, e aquela voz bem suave no meu quarto disse: você é perfeito? E eu disse: não, Senhor. E aquela voz pela segunda vez retrucou e disse: eu tenho paciência com você. Eu disse: tem, Senhor. Eu era adolescente ainda. E pela última vez a voz disse assim: e quem é você para não ter paciência dos seus irmãos? Tem alguém aqui ainda? Irmãos, todos nós aqui estamos crescendo. E sim, irmãos, nós temos uma luta, nós temos uma guerra para guerrear, mas nesse contexto que nós estamos lendo, não é uma guerra contra o diabo. É uma guerra contra fortalezas. Fortalezas aonde? Na mente. Às vezes a gente acha que a vida cristã é uma vida de varinha mágica. Recebi Jesus e tudo está diferente na minha vida. No espírito sim, mas na sua alma muita coisa precisa de renovação. Quem está aqui? Então a gente está vendo pelas epístolas, pelas cartas que são escritas à igreja, que existem guerras para serem guerreadas. Mas a primeira delas não é contra o diabo, é contra as nossas fortalezas. E o que mais fala a palavra de Deus? Vamos descobrir. Abre a tua Bíblia agora em Tiago, capítulo 4. Aleluia. Quem poderia ler para mim, para tornar mais dinâmico, versículos 1 e 2? Quem pode ler alto para todo mundo ouvir? Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Quem chegou lá pode ler.
Para um pouquinho. Ele está perguntando o seguinte: de onde é que vem? De onde é que se origina guerras, conflitos que há entre quem, irmãos? Entre o mundo? Hein? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A carta de Tiago foi escrita para crentes ou para incrédulos? Para crentes. Para crentes. E olha que ele está fazendo uma pergunta interessante. Ele disse: de onde se originam as guerras? Diga comigo, é guerra. Que há entre vocês? Será que é no diabo? Vamos continuar a leitura. Pode continuar, meu irmão, por favor. De onde serão os prazeres que militam na vossa carne? Opa! Dos prazeres que militam na vossa carne. Então a gente já está aqui no segundo texto das epístolas. O primeiro diz que as nossas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas. E agora nós estamos vendo Tiago dizer que existe uma guerra que eu e você temos que combater. Mas que essa guerra que Tiago está falando não é contra o diabo. Essa guerra é contra você. É contra a sua própria carne. Mas sabe qual é o nosso problema? É que como crentes, a gente ouviu mamãe dizer, vovó dizer, titia dizer, que tudo era culpa do capiroto. Sim ou não? Quem está aqui? Ah, meu Deus, aquele irmão caiu em adultério. Misericórdia, olha, foi o diabo. Meu Deus do céu, aquele irmão só vive fumando, é o diabo. É assim ou não é que a gente escuta muitas vezes? Mas eu quero te esclarecer algo. Gálatas nos lista as obras carnais. Obra carnal não é obra do diabo, é obra da carne. E quando a gente vê Tiago dando esse conselho, ele está dizendo: olha, vocês têm guerras. E de onde elas vêm? Dos prazeres da carne. Dos prazeres da carne. O que é que acontece, irmão? Todo mundo aqui, vou dizer de novo, todo mundo aqui, mais uma vez, todo mundo aqui, incluindo o professor que vos fala, o pastor que dirige essa congregação, os ministros, os membros e os visitantes, tem áreas nas quais são tentados. Ô glória! Por que, irmão? Porque ministro também é gente. É isso aí. E todo mundo tem área que é tentado. Todo mundo tem área que tem que colocar um freio e tem que dominar. Todo mundo aqui. Talvez a sua seja diferente da minha, que é diferente da do pastor, que é diferente da de Vanedi, que é diferente da sua que está lá atrás. Mas todo mundo aqui, sem exceção, tem áreas em que são tentados. Alguns na área do poder, alguns na área financeira, ganância financeira, outros na área sexual. Todo mundo aqui tem área que é tentado, irmão. Todo mundo. E infelizmente o que é que a gente faz? Da mesma forma que quando a gente ora ao Senhor, a gente diz: faz Deus, opera Jeová. Não é assim? Porque a gente não quer se esforçar para que algo aconteça. A gente culpa o diabo por tudo que a gente faz. Vou dar um exemplo aqui. Vai passando uma mulher muito bonita na sua frente. Cadê os homens? Aleluia. Vai passando uma mulher muito bonita na sua frente. E homem é atraído pelo que vê. E de repente ela vai passando com a mini saia e você olha a primeira vez. E quando você olha,
Você diz, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Está repreendido, vai de reto, Satanás. Mas aí depois, passa a segunda vez, e você decide olhar de novo. Aleluia. E aí já não é mais o sangue de Jesus tem poder, é só o sangue de Jesus. Até que ela passa a terceira, a quarta e a quinta, e aí não tem mais sangue de Jesus, não tem sangue, não tem nada, e você está envolvido e engodado numa situação. Aí o que é que a gente faz? Misericórdia, o demônio da prostituição fisgou o irmão. Não, irmão, porque o diabo não pegou o seu olhar para você olhar para as pernas da irmã. Quem está aqui? Quem decidiu olhar foi você. Quem decidiu olhar a segunda vez? Você. Isso significa, irmãos, que o diabo não tem muita coisa a ver com isso. Que é o quê? A nossa natureza, o pecado, nos atraindo. E se nós não nos policiarmos, meu irmão, cai. Você está aqui? E Tiago está nos advertindo sobre isso. Ele disse, crente, ungido, que corre na igreja, que sapateia, que glorifica, que chora, que ri. Deixa eu te dizer, você tem uma guerra. E com quem é a sua guerra? Contra as coisas carnais. Tem gente na área financeira, por exemplo, que pega e diz, vou quebrar meu cartão de crédito. Aí chega na igreja e diz, olha, eu quero dizer uma coisa, o diabo está pegando as minhas finanças, pastor. Eu sou dizimista e o diabo está metendo a mão na minha finança. E o diabo olha para a pessoa e diz, eu não tenho nada contigo, tu é pior do que eu. Por quê? Porque é você que não está controlando a sua mãozinha, é você que está indo na loja comprar, quando você sabe que não deveria fazer. E eu vou te dizer de novo, o diabo não tem nada a ver com isso. Controle os seus hábitos, refreie a sua compulsão em comprar, que as coisas vão melhorar. Quem está aqui ainda? Ô glória! Mas como crente a gente diz, é o demônio. Pastor, o demônio botou a mão na minha finança. Pastor, o demônio me fez se prostituir. Não, irmão. Quem está aqui? Muitas vezes são os nossos hábitos, os nossos maus hábitos. E a gente precisa fazer o quê? Dominar sobre eles. E não ser dominado por eles. Então nós já estamos vendo pelas epístolas, como autoridade do crente, que a nossa guerra espiritual não foi contra o diabo até então. Guerreamos contra fortalezas na mente, guerreamos contra a nossa própria carne. Não tem homem, mulher ungido, irmão, você vai lidar com sua carninha até o dia que você dormir no Senhor ou que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Mas professor, mas pastor, como é que você me diz um negócio desse? É melhor você ouvir a verdade, irmão, para você saber como lidar com as coisas. Você vai ter que lidar com sua carne, viu? Até o dia que fechar os olhinhos ou que Jesus arrebatar a sua igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, é guerra. Vamos continuar lendo as epístolas. Vai, por favor, comigo agora ao livro de Romanos, capítulo 7,
verso 23. Romanos, capítulo 7, verso 23. Vou dar uma aceleradinha aqui. Eu vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz, versículo 24: miserável homem que sou, quem, pois, me livrará do corpo desta morte? Calma, se a gente parasse aqui, a gente ia se desesperar. Mas no versículo seguinte ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Jesus quebrou o poder, o domínio do pecado sobre a tua vida. E hoje você é livre. Diga comigo, eu sou livre. Diga de novo, eu sou livre. Mas isso também tem uma implicação. Isso significa que se você é livre, você só está pecando se você quiser. Você está comigo? Você não é mais dominado pelo pecado. Porque se Jesus habita em você, você foi feito livre. E você agora pode, se quiser, dominar sobre o pecado. Então existe uma guerra, existe uma luta. E a gente não pode desconsiderar. Existe uma outra luta que Paulo adverte Timóteo que combatesse. Eu não vou abrir porque a gente não tem tempo, isso aqui é uma aula demonstrativa. Mas lá em 1 Timóteo está escrito: filho Timóteo, combate o bom combate da fé. Você tem que guerrear, irmãos. Você tem que manter a sua fé. Você não tem que ser oscilante quando as circunstâncias vierem contra você. Você precisa estar firme na palavra. E por que tudo isso, irmãos? Vamos continuar uma leitura aqui. Por que a gente não pode focar no diabo? Porque é que em nenhum momento aqui a gente está vendo que a Bíblia está falando do diabo, como muito crente fala. Meu Deus do céu, tem crente que mais fala do diabo do que fala em Deus. Dá mais ênfase às obras do diabo do que às obras de Deus. E não é isso que a gente está vendo na epístola ou nas epístolas. Por quê, irmãos? Vamos entender. Abre a tua Bíblia agora, por favor. Em Colossenses capítulo 2. Versículos 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, as tirou do meio de nós, cravando-as na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que é que a carta aos Colossenses está nos dizendo? Que Jesus foi na cruz no meu e no seu lugar. Como assim, professor? Deixa eu te dizer quem você era. Diga comigo para que fique bem claro. Era. Diga passado. Quem você era? Eu vou dizer, vou usar palavras duras, irmãos. Nós éramos, eu também, miserável, pobre, cego, nu, condenado à destruição, ao inferno. Era o que éramos, todos nós aqui. Mas Jesus veio, e aí Ele pegou a sua culpa, a minha culpa, a sua dor e a minha dor.
ele se identificou com você. Isso dá uma outra aula, mas você pode adquirir o livro Identificação do E.W. Kenyon, vai falar sobre isso. Ele se identificou com você. Como? Quem tem identidade aqui? Quem está com a identidade aqui agora? Algumas pessoas estão. Jesus chegou para você e disse: olha, eu tenho algo, eu quero a sua identidade. Assumiu a forma de homem, pegou a sua identidade, pegou a identidade do pastor Norberto, pegou a identidade de Josi, pegou a minha identidade, porque a identidade representa quem nós somos. Você está comigo? E Jesus pegou tudo isso. E agora, Jesus aqui na terra não era mais simplesmente Deus, mas ele passou a ser quem nós somos. E é por isso que quando ele vai para a cruz, ele olha e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. E agora não era mais Jesus, era o próprio pecado, era a nossa própria natureza na cruz. Então ele se identificou conosco. Na cruz não estava mais o Deus, mas estava o homem, Jesus, identificado conosco. Você está comigo? Mas tem uma coisa gloriosa, meu irmão. Você vai aprender numa matéria do Rema chamada escatologia, que Jesus, ao morrer, ele foi para as regiões inferiores da terra, chamada de Hades, também conhecida como região dos mortos. E lá ele passou 3 dias no seio da terra, no coração da terra. E naquele lugar, depois de 3 dias, Jesus também foi julgado. E quando ele foi julgado, ele foi achado inocente. O inferno, a morte, não pôde mais o deter. E sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, meu irmão, você precisa entender isso. Sabe aquela identidade que ele roubou sua? Agora ele está trazendo uma nova identidade para você. Sabe o que ele está fazendo? A minha identidade se chama Jesus, o Cristo. E agora eu estou dando para você. Isso significa que hoje você crendo ou não, se você nasceu de novo, você é Jesus nessa terra. E aí a gente chega num versículo como esse, onde a Bíblia diz que Jesus já destruiu, já aniquilou o diabo. Eu vou fazer uma pergunta para você, para que a luz chegue até nós. Jesus, ele vai destruir, já destruiu o diabo. Vai ou já? Vai ou já? Vai ou já? Agora olhe para a pessoa que está do seu lado bem carinhosamente e pergunte para ela: e o que é que você está fazendo? Guerreando com ele. Está quieto. Mas se Jesus já destruiu, se Jesus já o aniquilou, o que é que nós estamos fazendo, perdendo nosso tempo, lutando com quem já perdeu? Você está aqui? O que é que você está fazendo? No mínimo, irmãos, isso significa ignorância da igreja, porque a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você anda guerreando com o Satanás em demasia, significa que você não entendeu a sua posição em Cristo Jesus como igreja hoje. Diga: eu tenho autoridade.
E Satanás já está derrotado. E.W. Kenyon também dizia: quando você insiste em lutar contra o diabo, você já perdeu. Vou dizer de novo: quando você insiste em lutar contra o diabo, você já perdeu. Por quê? Porque se você está lutando contra ele, é porque você ainda não entendeu quem você é. Aleluia. Jesus ressuscitou, Jesus te deu uma nova identidade. E em conformidade com o versículo 15 diz que ele expôs publicamente o diabo ao desprezo público. Quando a gente estuda história, a gente percebe que as grandes civilizações, quando conquistavam sobre outras, davam um passeio com os escravos, com seus inimigos, com a cabeça dos reis sobre suas mãos, mostrando que aquele reino tinha sido vencido, que aquele reino havia sido dominado. E eu quero te dizer, meu irmão, quando Jesus ressuscitou no reino espiritual, ele fez exatamente isso com Satanás. Ele quis te mostrar que você não precisa mais guerrear contra ele, porque ele já é um inimigo vencido. Aleluia. Eu comparo o diabo com um pincher. Quem já viu o cachorro pincher? Rapaz, não tem tamanho de nada, mas o bicho é valente. Ele quer intimidar pela sua expressão. Não aguenta um bicudo, mas quer intimidar com a sua expressão. E eu vou te dizer, tem muita gente que tem medo. E você fica... Parece que não é nem um cachorro, parece que é um leão. Eu quero te dizer pelo Espírito nessa noite que aquilo que o diabo tem tentado te mostrar, de forma grande como um leão, só parece, porque não passa de um pinche. Você está comigo? Estamos caminhando para um encerramento. Eu queria que você fosse comigo agora, por favor, em Efésios capítulo 1, verso 20. Eu ia pedir a gentileza de alguém colocar uma cadeira aqui, por favor, no púlpito. Diz que manifestou em Cristo, ressuscitando de dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Há um versículo que diz que Jesus está hoje assentado nos céus, à destra de Deus. E há um versículo que diz também que nós estamos assentados com Cristo. E há ainda um versículo que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tem alguma grávida aqui? Opa, eu queria... Vem cá, por favor. Vou usar esse exemplo. A gente está encerrando. Vocês me dão 10 minutinhos? Prometo encerrar. Ô glória. Amo esse casal. São uma bênção. Verônica e Bruno. Queria que Verônica, por favor, sentasse lá na cadeira, gentilmente. Porque a Bíblia disse que Jesus, e Verônica aqui está representando Jesus, está assentado nas regiões celestiais.
Agora eu queria que você percebesse que há uma diferença sutil em estar com e estar em. Você vai entender onde eu estou querendo chegar? Eu vou convidar nosso querido Vanedi agora. Aqui eu estou com Vanedi. Você está comigo? Eu estou com vocês. Mas tem um detalhe. A Bíblia também diz que você está em Cristo. Esse bebê que está na barriga de Verônica não simplesmente está com, está em. Isso significa que o mesmo DNA de Cristo está correndo no bebê. Isso também significa que o mesmo sangue que está em Verônica está também alimentando esse bebê. E isso também significa, irmãos, que quando o diabo olha para você, ele não vê você porque você está em Cristo, ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Para de andar de cabeça baixa, ergue a tua cabeça e entende a tua posição, porque o diabo não mais vê você. A sua identidade agora se chama Jesus Cristo. Você é Jesus Cristo. Você é Jesus Cristo. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Sem orgulho, sem arrogância. Diga comigo com entendimento nessa noite. Diga: eu sou Jesus Cristo. Diga: diabo, eu sou Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Você pode sentar, Verônica. E por último, eu queria que você fosse para Efésios 6:12 e a gente encerra aqui. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestados nas regiões celestiais. Mas professor, você disse que a Bíblia não falava de luta contra o diabo, e agora a Bíblia está dizendo que tem que guerrear contra principados e potestades. Verdade? Verdade? Mas essa palavra luta no dicionário grego, no Vine, ela significa ginga. Então a gente tem que ler esse versículo assim: a nossa ginga não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quem pode traduzir para mim o que significa gingar? Dançar. O que mais? Balançar. Eu lembro de 2 exemplos. Um é o filme Matrix. Quem já assistiu? Quando vem aquela bala e ele... Isso é uma forma de ginga. Mas eu lembro de um exemplo mais abrasileirado. Capoeira. O que é que a Bíblia está querendo nos dizer com isso? Que você não tem que medir força com o diabo mais. Que você não tem que jejuar 1000 dias para vencer alguma obra do diabo, porque já foi vencida. A Bíblia só está dizendo: fica firme. Mantenha as suas bases. E quando o diabo vier com o dardo inflamado dele contra você, gingue. E o que é gingar? Esquivar.
Quando ele disser assim para você, olha, está faltando, você vai dizer para ele, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você está gingando. Aí ele diz, você é um derrotado. Aí você diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque foi isso que Jesus fez. Quando o diabo veio tentá-lo, quando o diabo veio contra ele, Jesus disse, está escrito. Está escrito. Não deixe que as pressões te roubem da palavra. O diabo não quer roubar o seu dinheiro, o diabo não quer roubar o seu status, o diabo quer te roubar a palavra. Mantenha as suas bases firmes e diga, está escrito, porque a Bíblia disse, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então você não precisa mais guerrear contra o diabo, você não precisa mais lutar contra ele. Por quê? Porque Jesus já o venceu. Você só precisa manter a sua posição. E mantendo a sua posição, você vai fazer o que Paulo e Silas fizeram na prisão. Vou te dizer uma coisa, meu irmão, se tem alguém que tinha oportunidade de desistir pelo que passou, era Paulo e Silas. Esmurrado, chicoteado, açoitado, preso com grilhões nos seus pés. Quem é que já passou por isso? A gente às vezes passa por uma pressão pequena e já faz birra, já faz bico. Já não quer ir para a igreja. Mas Paulo e Silas, irmãos, estavam lá naquela prisão, presos pelos seus pés, chicoteados e açoitados. Mas eles não estavam olhando para a circunstância. Eles estavam mantendo firmes as suas bases. E ao invés de estar murmurando com a língua grande, Paulo e Silas estavam cantando e adorando. E ele dizia, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. E me chama a atenção, sabe por quê? Porque naquela prisão muita gente estava dizendo, cala a boca! Você está doido? Você está aqui porque você estava falando essas coisas, por que você está cantando? E ele, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Cala a boca! Dos céus azul, de estrela pontilhado. E sabe de uma coisa, meu irmão? A Bíblia disse que de repente os grilhões foram quebrados e as cadeias foram abertas. Sabe por que isso aconteceu? Porque Paulo e Silas entenderam o que era ginga. Eles não ficaram atentando para a situação, mas eles mudaram o foco e começaram a atentar para a palavra, para a grandiosidade de Deus. Mude o foco da sua vida, atente para a grandiosidade de Deus, atente para que você é Jesus. Não deixe que a circunstância te sufoque, não deixe que o diabo faça o contrário, porque eu quero te dizer, qualquer grilhão vai ter que se romper. Então diga comigo, na minha vida, qualquer grilhão vai ter que se romper. Diga, porque eu sou Jesus. Diga, porque o diabo parece um leão, mas é um derrotado. Diga, Jesus é o leão da tribo de Judá. E se ele é comigo, ninguém vai me deter.
Você pode dar um glória a Deus? Então vou encerrar aqui hoje, mas fica com esse gostinho para fazer o rema, porque tem coisas grandes esperando por você nessa escola. Obrigado pela atenção, obrigado ao pastor Norberto, obrigado a Josi. Eu quero, a pedido do pastor também, convidar você que está nesse lugar, que ainda não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Se você está nesse lugar e não se entregou para Jesus, hoje é uma noite para você se entregar. Essa é a melhor escolha que você pode fazer, essa é a melhor decisão que você pode tomar, porque você vai sair de uma vida miserável para uma vida de descanso. Sabe, nesse momento a gente não está te convidando simplesmente para uma placa de igreja. Nós estamos te convidando a se entregar para Jesus Cristo. Às vezes, a gente se entrega nos braços dos nossos pais, da nossa esposa, se você é a mulher do seu esposo, dos amigos. Não é assim? A gente confia. A gente se joga. Mas eu quero te dizer que Jesus é o melhor amigo que alguém pode ter. E quando a gente faz um convite como esse, a gente está te convidando a se jogar nos braços dele. Então, se você está aqui e nunca recebeu Jesus e deseja receber nessa noite, a gente quer conhecer você e orar com você. Tem alguém? Tem alguém? Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Tem alguém? Se não tem, graças a Deus. E ao mesmo tempo, vamos trabalhar. Amém? Porque precisamos ganhar mais pessoas para Jesus. Obrigado pela atenção. Amo vocês. Foi um prazer estar com você nessa noite. Amém?